Senhor Ernesto Araújo. Senhor presidente, percebe-se muito claramente que o objeto dessa CPI vem se transformando a cada dia em CPI da cloroquina, em CPI da carta da Pfizer, CPI do gabinete paralelo, em resumo, CPI da cortina de fumaça. Em governos anteriores, estaríamos em uma CPI para investigar o pagamento de propina, desvios de recursos. Diante de tantos contratos bilionários que o governo federal fez, especialmente durante esse tempo de pandemia, não há uma insinuação, um indício sequer de corrupção. Na falta disso, a CPI discute se um medicamento é ou não eficaz, como se até hoje houvesse consenso científico no mundo acerca de remédio com eficácia para tratamento da Covid-19. O que fariam os médicos do Brasil e de todo o mundo se tivessem que esperar remédios com bula indicando eficácia contra a Covid para atender os milhões de pacientes que chegavam todos os dias aos hospitais com sintomas graves, muitos deles com risco iminente de morte? Agora, uma vez que os testes forem comprovando os que são e os que não são eficazes, evidentemente que os médicos saberão com maior segurança quais deles receitar. Interessante que a Pfizer sugeria que sua vacina pudesse ter problemas, efeitos colaterais, mesmo depois de ter sido testada e aprovada nos Estados Unidos. Por isso, não assumia os riscos. Impõe em contrato responsabilidade total ao Brasil ou a quem compra. E o discurso aqui é no sentido de que o governo brasileiro devesse comprá-la já naquela época e sem qualquer aprovação da Anvisa. A própria Pfizer reconheceu aqui que não havia condição legal para se fechar contrato antes da mudança da lei aprovada no Senado. Mas volto. Agora aqui, quando o assunto é o uso de medicamento, a tese é totalmente contrária. É preciso ter segurança absoluta. Com relação à vacina, não. Pode contratar, independente disso. Mas com relação a medicamento, tem que ter. Essa dicotomia não é razoável. Em governos anteriores, estaríamos assistindo a operações da Polícia Federal com bilhões de reais escondidos em apartamentos ou depositados em contas no exterior. Na falta disso, a CPI discute quem recebeu uma carta, se foi ou não respondida, se tinha ou não relação com as tratativas que estavam sendo feitas com a farmacêutica. Em governos anteriores, estaríamos discutindo a práticas de associação criminosa para saquear os cofres públicos. Na falta disso, estamos discutindo se o presidente reuniu ou não colaboradores para auxiliá-lo em temas sensíveis, como o enfrentamento da pandemia, como se fosse crime qualquer líder buscar aconselhamento para decisões importantes. Qual o prefeito, governador, presidente da República ou qualquer gestor que não busca ou recebe aconselhamentos, sugestões ou ideias diariamente? Aliás, quantas sugestões, recomendações, ideias e até minutas de propostas legislativas não recebem constantemente os deputados e senadores? Isso configura gabinete paralelo? Isso, por acaso, é algo criminoso? Como muitos aqui não querem ir atrás dos recursos que, segundo operações da Polícia Federal, foram desviados de estados e municípios, ficam gastando dias e dias para discutir essas questões triviais. Uma grande cortina de fumaça enquanto o tempo vai passando e deixa-se de buscar realmente desvendar os esquemas de corrupção que podem ter ocorrido pelo país afora. Mas está chegando a hora.
Vamos, senador Fernando Bezerra, vamos seguir o dinheiro e vamos saber o que foi feito com ele nos estados e municípios. É bom que se diga, a investigação tem que acontecer no âmbito do governo federal, do Ministério da Saúde, ninguém está se opondo a isso. Mas não pode haver seletividade, não pode haver blindagem. Veja que no caso da Pfizer aqui, o representante da Pfizer esteve onde está o depoente no dia de hoje e espancou todas as teses da oposição, toda a narrativa da oposição. Porque disse que não podia fazer o contrato antes de ter mudança na lei brasileira. Porque disse que a vacina só foi aprovada nos Estados Unidos no dia 13 de dezembro. Porque disse que só veio pedido para a Anvisa no início de fevereiro. Mas a oposição dizia, já tinha que ter vacina no braço dos brasileiros em dezembro. É a narrativa que não confere com os fatos. Mas eu quero fazer aqui algumas indagações ao chanceler. Quero fazer uma pergunta sobre um tema já tratado, mas que considero carecer de uma clareza maior. O senhor tem conhecimento de que os Estados Unidos da América tenham feito alguma parceria com algum país do mundo para o fornecimento de vacinas, especialmente durante o tempo em que Vossa Senhoria esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores? Obrigado, senador. Não tenho conhecimento. Nossa preocupação aqui é saber de forma objetiva se algum agente público brasileiro tenha, por ação ou omissão, prejudicado a adoção de medidas possíveis e necessárias para o combate à pandemia, mais especificamente em relação às vacinas. Vê-se com clareza que há uma dedução de que a política internacional brasileira tenha prejudicado o combate à pandemia. É de todos sabido que o governo Bolsonaro mudou o rumo da política internacional de nosso país, especialmente ao deixar de financiar ditaduras ao redor do globo, com envio de bilhões de nosso BNDES, dinheiro do povo brasileiro. Houve nítida mudança em relação a países como Cuba, Venezuela, principalmente violadores de direitos e garantias fundamentais e exemplos de crise humanitária como o mundo todo assiste. Além disso, houve claras mudanças de orientação do Brasil na ONU em relação a outras nações, em temas sensíveis, como os conflitos no Oriente Médio, como é a questão entre Israel e a Palestina. Tais mudanças, ao que se entende, se deram pela busca de um maior alinhamento aos Estados Unidos da América, que havia sido claramente desprezado nos governos anteriores, que preferiam países de outras linhas ideológicas. Pergunto, dentro da política internacional, é comum haver incompatibilidades entre as nações de acordo com as relações que cada uma delas estabelece com países ou blocos de países do globo? Ou isso independe? Explico melhor. É irrelevante a estratégia da política internacional de um país para o relacionamento com qualquer outra nação do globo? Ou é natural que existam alinhamentos em decorrência das estratégias definidas e isso influencie e defina as parcerias internacionais? Vou explicar ainda melhor. Apesar da história já nos ter dado muitas lições quanto a isso, para uma clareza maior aqui nesta CPI, a pergunta é possível, na sua visão, fazer política internacional de forma comum e igualitária com todas as nações do globo, independentemente de suas políticas internas e parcerias políticas e ideológicas? Obrigado, senador. Certamente acredito que não é possível e nem é desejável. A isso eu me referi, inclusive, na minha intervenção inicial, com a imagem de que nós não seguimos a linha de procurar um mínimo denominador comum nas relações com todos os países. Procuramos identificar em cada parceria qual é a lógica daquela parceria e, nos casos onde há uma convergência de visão de mundo, explorar essa convergência rumo à consecução de interesses mais altos. Então, acho que Vossa Excelência tem toda a razão nessa apreciação, quando não se introduz numa política externa esse tema, essa dimensão da visão de mundo,
mundo, das diferentes concepções, organizações das sociedades, o que acontece? Se cria um teto para as relações. Vai até um certo ponto, mas, em certos casos, em muitos casos, se desperdiçam oportunidades. Essas oportunidades surgem quando se identifica que os países têm uma percepção semelhante, que têm objetivos semelhantes, que têm ideais semelhantes no mundo, e aí a parceria, a partir disso, pode avançar em outros rumos. Mas, ao mesmo tempo, não se deve, acho que, ver a imagem, se me permite, de uma gangorra, onde tem que se escolher um parceiro ou outro e um sempre está necessariamente acima e o outro necessariamente abaixo. Não, cada parceria tem a sua lógica e pode avançar independentemente. Agradeço, Vossa Senhoria. Dentro de sua experiência como diplomata, e não apenas quanto ao tempo em que atuou como ministro das Relações Exteriores, considerando que a visão que se tem defendido aqui indica ser a de que a política internacional deve considerar apenas o aspecto comercial, o que sabemos não ser realidade nas relações entre as nações desde a antiguidade, quais os demais aspectos geralmente precisam ser considerados para as tratativas e acordos internacionais? Perfeito. Obrigado, senador. Acho que, antes de mais nada, o aspecto da organização interna, digamos, da sociedade. Eu acho que países democráticos se movem no mundo de uma maneira diferente de países não democráticos. E é preciso entender também quais são os objetivos diferentes que os países têm. A gente não pode partir do princípio de que todos os países no mundo estão na cena internacional apenas para fazer comércio, porque não é verdade, né? Então, se nós seguirmos essa lógica, faremos maus negócios, porque quando você faz negócio simplesmente com uma visão comercial, e a outra parte tem uma visão comercial, mas tem uma visão que vai além, tem uma estratégia, você está em desvantagem, porque você está se sujeitando, no fundo, a uma estratégia de uma outra parte. Então, para o próprio comércio, mas além do comércio, é preciso entender quais são as orientações, quais são as estratégias dos outros países. Isso é um trabalho difícil, porque isso não vem publicado no Diário Oficial, né, de cada país, qual é a estratégia de mundo. Isso é que requer justamente um trabalho de análise diplomática, de análise política, e é preciso entender quais são as visões. E não rejeitar essa, digamos, comunidade de visões e essas afinidades eletivas, digamos assim, que normalmente democracias têm com outras democracias. Agradeço, Vossa Senhoria. Como as posições de um país da ONU refletem nos acordos que se pretenda entre países ou blocos em temas específicos? Como as posições de um país da ONU refletem nos acordos que se pretenda entre países ou blocos em temas específicos? Bem, muitas vezes são esferas bastante diferentes, né? A esfera do que se discute na ONU e a esfera do que se trata em arranjos bilaterais ou regionais. O que é preciso é buscar uma lógica, digamos, comum, produtiva em todas essas frentes. O que nos preocupa muitas vezes são discussões nas Nações Unidas que introduzem determinados conceitos, que começam a virar como se fossem recomendações globais, sem que haja uma negociação ou um tratado sobre isso, e começa a haver uma pressão para que essas visões, essas orientações sejam incorporadas em diferentes países. Então, na nossa gestão, na minha gestão, sempre tivemos muita preocupação com isso, que discussões no plano multilateral, nas Nações Unidas, sobretudo, não se substituam ao trabalho legislativo dessa casa, ou seja, do Congresso Nacional, em realmente legislar para o Brasil. Se há tratados internacionais efetivamente firmados, seja multilaterais, seja bilaterais, é claro que esses tratados precisam passar pelo Congresso para serem incorporados no nosso ordenamento. O que nós não queremos evitar é que, de maneira subrepetícia, determinados elementos entrem no nosso ordenamento sem que tenham passado pelo processo constitucional. Agradeço. Só tem mais duas perguntas, senhor presidente. Em algum momento o senhor presenciou ou tomou conhecimento de alguma orientação do presidente da República ou do ministro da Saúde para rejeitar 15 segundos. Parcerias internacionais, especialmente da China,
quanto à aquisição de insumos para a produção de vacinas? Não, nunca recebi nenhuma orientação para a porque essas alegações de que haveria uma negativa por parte do governo chinês de permitir o fornecimento de vacinas e insumos por razões políticas, pressupõe algo que eu acredito da qual eu acredito que o governo chinês não é capaz de negar vacinas que podem salvar vidas por causa de uma interferência política, né? Então, acho que elas pressupõem uma imagem realmente ruim da China, com a qual eu não concordo. E realmente não temos indício nenhum de que tenha havido essa interferência política em relação ao Brasil nos atrasos que se registraram, né? Então, realmente eu acho que há aí um problema, não sei, claro, não cabe a nós analisar, mas de imagem da China no sentido de digamos, eu acho que a China não tem nenhum interesse em propalar a imagem de que de que o governo chinês, né, o governo chinês não tem interesse em propagar a imagem de que administraria algo tão importante como uma vacina que pode salvar vidas, de acordo com considerações políticas. E a questão da dependência entre companhias chinesas e companhias e o Estado chinês, isso é algo que, independentemente da questão, mas acho que é algo transversal, que se discute inclusive na OMC. A China, claro, tem uma estrutura econômica muito diferente da estrutura dos países ocidentais, os países membros da OCDE, por exemplo, na qual o conceito de empresa estatal ou de empresa privada é bastante diferente na prática. Então, dado o peso imenso da China no comércio internacional, isso é algo que se discute na OMC. Como tratar e como garantir que a atuação de empresas que muitas vezes não são estatais, mas que respondem a um governo, não só da China, né, em geral, como fazer para que isso não afete, isso não distorça o comércio. Agradeço, Vossa Senhoria. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Marco Rogério. Senadora Cátia Abreu, representando hoje a bancada feminina. Senador Humberto Costa, logo em seguida. Obrigada, senhor presidente. Em um momento no qual a China, no contexto do 5G, tenta mostrar ao mundo a independência de suas empresas, como a Huawei e a ZTE, não seria danosa a imagem da China, essa ideia constantemente repetida pela oposição, de que empresas chinesas não cumpririam seus contratos por interferência política? Faço essa ponderação porque seria o mesmo que insinuar que a China deixaria brasileiros morrerem sem insumos ou vacinas porque alguém criticou algum ponto de seu regime político. Estariam acusando a China de agir dessa maneira? Porque isso equivale a dizer, senhor presidente, que o Brasil deixaria de fornecer alimento para quem critique qualquer uma de nossas políticas, como sempre fazem acerca da Amazônia e tantas outras coisas. Então, eu faço essas ponderações e indago Vossa Excelência, é justo, é adequado atribuir à China essa condição de que estariam boicotando o Brasil na entrega desses insumos por suas empresas em razão de uma fala ou outra sobre as posições daquele país? Sim, obrigado, senador. Certamente esse é um ponto muito importante porque essas alegações de que haveria uma negativa por parte do governo chinês de permitir o fornecimento de vacinas e insumos por razões políticas pressupõem algo que eu acredito da qual eu acredito que o governo chinês não é capaz de negar vacinas que podem salvar vidas por causa de uma interferência política, né? Então, acho que elas pressupõem uma imagem realmente ruim da China, com a qual eu não concordo. E realmente não temos indício nenhum de que tenha havido essa interferência política em relação ao Brasil nos atrasos que se registraram, né? Então, realmente eu acho que há aí um problema, não sei, claro, não cabe a nós analisar, mas de imagem da China no sentido de digamos, eu acho que a China não tem nenhum interesse em propalar a imagem de que de que o governo chinês, né, o governo chinês não tem interesse em propagar a imagem de que administraria algo tão importante como uma vacina que pode salvar vidas, de acordo com considerações políticas. E a questão da dependência entre companhias chinesas e companhias e o Estado chinês, isso é algo que, independentemente da questão, mas acho que é algo transversal, que se discute inclusive
inclusive na OMC. A China, claro, tem uma estrutura econômica muito diferente da estrutura dos países ocidentais, os países membros da OCDE, por exemplo, na qual o conceito de empresa estatal ou de empresa privada é bastante diferente na prática. Então, dado o peso imenso da China no comércio internacional, isso é algo que se discute na OMC. Como tratar e como garantir que a atuação de empresas que muitas vezes não são estatais, mas que respondem a um governo, não só da China, né, em geral, como fazer para que isso não afete, isso não distorça o comércio. Agradeço, Vossa Senhoria. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Marco Rogério. Senadora Cátia Abreu, representando hoje a bancada feminina. Senador Humberto Costa, logo em seguida. Obrigada, senhor presidente.